Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade à disciplina de ensino religioso. Nós já gravamos 2 vídeos aqui no canal sobre ensino religioso e no primeiro vídeo nós mostramos uma divisão de como o ensino religioso é dividido para ser explicado, para ser ensinado nas escolas. Mostramos para vocês que ensino religioso, a disciplina ensino religioso, ela não tem nada a ver com você dizer que a sua religião é certa e a religião de outra pessoa é errada. Não, não tem nada a ver com isso. Nós vamos trabalhar algumas concepções bem mais filosóficas e bem mais científicas do que necessariamente dizer que eu estou certo e você está errado, ou vice-versa. No segundo vídeo, nós falamos sobre a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Mostramos que a teoria do criacionismo era uma teoria que difere dependendo do contexto cultural onde ele está inserido. E nós mostramos que o evolucionismo é uma teoria mais científica que é aceita na grande maioria do mundo, né? Na maior parte do mundo, creio eu. Agora, nessa aula de ensino religioso, nós vamos começar a explicar a diferença entre razão e religião. Lembrando mais uma vez, o professor Leandro não está aqui para dizer que A está certo, que B está errado, que isso aqui é certo, que aquilo ali é errado. Estou aqui apenas para explicar determinadas situações para vocês. As decisões, as opiniões, cabem a vocês mesmos depois de analisar a aula, tá bom? Então vamos lá. Moçada, olha o que eu coloquei aqui nessa aula sobre razão e religião. Na cultura ocidental, o embate e antagonismo existente entre fé, que eu botei entre aspas, crença religiosa, e a razão tornam-se claros, desde períodos muito antigos. Quer dizer que essa questão de razão e religião já tem um combate, entre aspas, claro, já tem assim um confronto entre essas duas palavras desde muito tempo atrás. Algumas pessoas acreditam cegamente na religião. Outras pessoas acreditam cegamente na razão. Alguns não acreditam cegamente, mas acreditam mais na razão do que na religião. Assim como outros não acreditam cegamente, mas acreditam mais na religião do que na razão. Mas nós vamos analisar o que é cada um desses, tá bom? Vamos continuar. Esse tema é relacionado a um período medieval, no qual havia um confronto entre os adeptos da religião cristã e os moralistas gregos e romanos. Cada um dos grupos objetivando impor os seus pontos de vista. Perceba que eu coloquei em negrito essa última parte. Ó. Cada um dos grupos tentando, objetivando impor o seu ponto de vista. Ou seja, o grupo da razão queria colocar na cabeça do grupo da religião que a razão estava certa. Assim como o grupo da religião queria botar na cabeça do grupo da razão que eles é que estavam certos. Então perceba a confusão que isso ia ficar. Eu sempre digo para os meus alunos, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de extremos. Ah, não, deixa eu pensar aqui. Vamos supor, eu torço pro Vasco. Vou colocar aqui para vocês. Mas por isso eu não posso achar que o Flamengo jogou bem, porque eu sou vascaíno e eu... Não tem nada a ver. Isso é extremismo. A pessoa, porque gosta do futebol, gosta de assistir futebol, mas eu torço pro Vasco, eu não vou assistir jogo do Flamengo porque... Então isso é extremo. Se você gosta do esporte, o futebol, não importa quem está jogando. Se está apresentando um bom futebol, um bom jogo, por que não assistir? Entenderam o que eu quis dizer? Mas eu fiz uma analogia com o esporte, né? Que é a minha área, que eu sou professor de educação física. Mas eu vou fazer uma analogia para vocês agora relacionado à religião. Você já percebeu que tem algumas pessoas que perguntam para você, já aconteceu comigo, Leandro, qual é a tua religião? Eu sempre digo para eles, olha, eu não sou o mais praticante de todos, até porque na grande maioria do tempo eu estou trabalhando. Eu trabalho muito de manhã, de tarde e de noite. Mas quando eu frequento uma igreja, eu frequento a igreja católica. Eu já vi vários alunos, quando eu dou essa resposta, dizer assim, vixe professor, o senhor vai para o inferno.
Eu digo, por que eu vou para o inferno? Porque o senhor é católico. Eu digo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, claro, chegam inúmeras explicações de que fulano explicou para ele, de que Beltrano falou para ele, e que não sei quem falou mais para não sei quem. E a gente fica percebendo o como acontece esse extremismo até no dia de hoje. Nesse tipo de informação, o que você percebe? Você percebe que uma pessoa está dizendo que se ela não tiver a mesma opinião que a sua, não seguir a mesma religião que a sua, ou então não praticar determinada religião tanto quanto ele pratica, você já está destinado ao inferno. Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas venhamos e convenhamos. Por que determinada pessoa está certa e eu estou errado? Ou então, por que eu estaria errado e determinada pessoa estaria certa? Cada um acredita, lembra o que eu falei no início da aula de religião, onde nós falamos sobre a Constituição? Cada um é livre para acreditar no que achar melhor. Se eu acredito em determinada coisa relacionada à religião, eu tenho a liberdade de acreditar nessa coisa. E eu tenho também preservado os meus direitos de acreditar nessa coisa. Se eu sou um católico não tão praticante, como eu disse para vocês, porque eu trabalho muito, porque o tempo que eu tenho livre eu quero descansar, quero estar perto da minha família, isso dá o direito de alguém chegar para mim e dizer na minha cara que por isso eu vou para o inferno? Essa pessoa está querendo colocar na minha cabeça que eu estou errado e que ele está certo. E olha o que nós colocamos aqui embaixo, mais uma vez em negrito. Cada um dos grupos objetivando impor o seu ponto de vista. Então, isso é que é o errado. É você querer colocar na cabeça de outra pessoa, impor, na verdade não é colocar, porque se você tentar explicar e a pessoa aceitar a sua explicação e começar a fazer do jeito que você está fazendo, porque ela achou que aquilo era certo, era uma coisa. Agora, ela impor para você fazer o que ela quer, dizendo que se você não fizer, você vai para o inferno, isso aí é um absurdo sem tamanho. Deu para entender? Vamos passar para o próximo slide. Continuando ainda, razão e religião. A filosofia marca o conflito entre razão e a fé, quando tenta explicar racionalmente os fenômenos, tais como os mitos, recusando a fé cega. Leandro, tu leu, e eu não entendi nada. Calma, vem comigo que eu vou te explicar, presta atenção. Moçada, a filosofia, você que é do 9º ano, eu creio que já tem a filosofia, 1º, 2º, 3º ano, com certeza tem filosofia. Você vai perceber que a filosofia é uma disciplina que requer muito raciocínio, que requer muita concentração, que requer muita análise. Por quê? Porque através da filosofia eles ensinam vocês a pensar melhor em relação a várias situações da vida. E não aceitar cegamente alguma coisa que alguém te diga. Como assim, Leandro? Vamos voltar para aquele outro ponto que nós falamos ainda há pouco. Se alguém chegar para você e diz assim, olha, o que você está fazendo é errado, relacionado à religião, claro. Você vai para o inferno. Você tem duas opções. Ou você vai aceitar o que ele falou como sendo verdade e vai deixar de fazer do jeito que você quer, por mais que você tenha direito de fazer dessa forma, e vai seguir o pensamento dessa pessoa. Isso você está seguindo cegamente o pensamento daquela outra pessoa. Agora, se você tiver um senso crítico, que você adquire através da filosofia, conseguir raciocinar em cima do que a pessoa está dizendo e tomar sua própria decisão, tirar suas próprias conclusões, você vai perceber assim, mas por que eu vou para o inferno? Tanto que o porquê, a palavra porquê, ela é uma das palavras mais utilizadas na filosofia. Você vai perguntar, por que eu vou para o inferno? Qual é a explicação? Ah, porque fulano te disse, porque Beltrano te falou. Por quê? Então a filosofia, ela marcou um ponto onde você vai começar a ter um conflito entre razão e fé religiosa. Porque antigamente a fé religiosa mandava e desmandava. Se a fé religiosa dissesse assim,
Meus amigos, dia de sábado você não pode fazer... Moçada, lembrando, isso aqui são situações hipotéticas. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado. Eu não estou fazendo uma análise pessoal de nada. Eu estou dando exemplos. Vamos supor que alguém diga assim, naquela época, claro, que a fé religiosa dominava tudo e todos. Se ela chegasse assim, olha, dia de sábado, você tem que pular apenas... Você não pode andar com os dois pés, você tem que pular apenas com o pé direito. As pessoas acreditavam cegamente, ou pelo menos a grande maioria. Então, dia de sábado, a pessoa ia pular só com o pé mesmo, porque ele acreditava cegamente na crença religiosa. Com o chegar da filosofia, que fala aqui para vocês, ó, que a filosofia marca um conflito entre razão e religião, a pessoa começa a pensar, mas por quê que eu tenho que pular só com o pé, eu não posso andar com os dois? Aonde que está escrito isso? Qual é a fundamentação disso? Quem inventou isso? E através dessas perguntas ele consegue raciocinar e tirar sua própria conclusão. Dizer, não, dia de domingo eu vou andar com os meus dois pés. Isso não vai dizer se eu vou para o céu, para o inferno, se isso vai acontecer alguma coisa comigo ou não, independente da religião. Então a filosofia, por ser uma disciplina bem... não vou dizer investigativa, mas uma disciplina que força o seu raciocínio, força você a raciocinar, a você a tirar suas próprias conclusões, ela veio para fazer esse choque contra a fé religiosa. Começou os conflitos. Quem tinha acesso à filosofia e tinha a mente mais aberta, ia sempre contestar o que era dito apenas por religião. Deu para entender isso? Quer ver? Presta atenção embaixo. Eu coloquei 2 pontos. Anaxágoras e Giordano Bruno. Olha o que cada um fez. Anaxágoras, ele colocou em conceber um novo Deus. Conceber um novo Deus? Isso seria na época antiga, né, onde todo mundo acreditava fielmente na religião mais abrangente. Isso era um absurdo. Você tentar conceber um Deus diferente do que o Deus que todo mundo cultua, Ave Maria, isso aí seria um absurdo. Giordano Bruno, sustentar opiniões contra a fé católica. Exemplo, virgindade de Maria. Olha aqui, moçada, eu vou dizer para vocês hoje, atenção, lembrando mais uma vez, não vão sair dizendo por aí que Leandro é ateu, que Leandro não acredita na história de Jesus, na história de Deus. Não, não é isso. Eu estou dando exemplos para vocês. Beleza? Atenção. Imagine uma pessoa que chegue para você e diga assim, meu amigo, aquela moça ali, ela tá grávida. Aí você vai dizer assim, grávida? Foi. Quem é o pai? Aí a pessoa vai dizer assim, não, a gente não sabe não. A pessoa vai dizer assim, não sabe? Mas o que aconteceu? Não, porque ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Lembrando, pelo amor de Deus, não estou criticando a religião de ninguém. Você, atualmente, acreditaria nisso? Daí, não vamos nem botar o Espírito Santo no meio, porque aí vocês podem achar que Leandro está envolvendo a religião de alguém aqui. Vamos colocar outro raciocínio. A sua esposa, sua namorada. Aí, você é jovem, segundo ano, primeiro, segundo ano, você tem sua namorada. Você nunca teve relações com sua namorada. De uma hora para outra, sua namorada diz assim, ei, estou grávida. Aí tu vai dizer assim, de quem? Ela vai dizer, de ti. Aí tu vai dizer, de mim? Como se nós não tivéssemos relações sexuais. Ela vai dizer, mas sim, porque Deus quis assim, e eu estou grávida de você. Você vai aceitar esse tipo de afirmação? Uma pergunta que você faz para você mesmo. É complicado de aceitar, né? É meio... Nos dias atuais, onde a grande maioria das pessoas tem acesso à filosofia, tem um raciocínio um pouco mais crítico das coisas, mas isso quando aconteceu naquela época, de acordo com a história de José e Maria, nascimento de Jesus, você percebe que isso foi aceito normalmente por José. Não estou questionando a história, essa história que é contada, né? E nem dizendo que ela é certa ou errada, eu estou apenas mostrando um exemplo para vocês.
Então perceba como naquela época aceitar determinadas situações devido à crença religiosa era muito normal. Uma pessoa que chegasse naquele momento, tipo Jordano Bruno, chegasse e dissesse assim: ei, isso aí tá estranho, José. Como é que história é essa daí? Um cara desse, ele era totalmente alheio ao tempo dele. Era como se fosse o errado da história. Todo mundo aceitou essa história e o errado chegou contestando. Então isso seria um absurdo para as pessoas que naquela época acreditavam cegamente em religião. Deu para entender? Vamos lá. Continuando ainda, razão e religião. Presta atenção. Por causa dos questionamentos da filosofia, o cristianismo se transformou em teologia. Presta atenção, vou explicar isso para vocês. Ciência que aborda Deus, mudando os textos da história santificadas para a teoria. Uma aluna na última aula online que eu tive de religião me perguntou: Leandro, qual é a diferença de teologia para o cristianismo, né? O que é a teologia? Na verdade, moçada, a teologia, é uma ciência que estuda essa história não só do cristianismo, mas de todas as outras religiões. Só que ela é uma ciência. Então ela te dá mais fundamentação científica. Perceba que no início nós falamos que uma teoria, que era a teoria do evolucionismo, era baseada em fatos científicos, e a teoria do criacionismo era baseada na religião, na crença religiosa. Então agora o cristianismo, depois que se transformou em teologia, passou a ser encarado como conhecimento científico e não mais crença religiosa simplesmente. Deu para entender? Então, vamos lá. Para a religião, a filosofia é a ciência da incredulidade. Esse nome é complicado. Vamos de novo. Para a religião, a filosofia é a ciência da incredulidade. Por quê? Para a religião, a filosofia duvida de tudo. Ela é incrédula. Ela não acredita cegamente na primeira coisa que aparece para ela. E eu creio, assim, o pensamento do professor Leandro, que todo mundo tem que ser assim. Você não pode aceitar imediatamente o que alguém coloca para você como verdade. Se alguém chegar e disser assim: ô, gente, coitado, olha aí, o rapaz, a polícia... Ó, um exemplo, por favor. O rapaz não estava fazendo nadinha aqui, olha, a polícia veio, atirou nele e matou ele. Eu era trabalhador, o bichinho. Ele pode ser um trabalhador e a polícia pode ter agido errado? Pode, acontece. Errar é humano. Agora, será que essa história que está sendo contada realmente condiz com a verdade? Ou é verdade apenas porque ele está contando? Se ele está contando essa história, ele tem interesse que a história seja dessa forma, ou ele está contando a história fielmente do jeito que aconteceu? Então perceba que a pessoa que tem esse pensamento mais crítico, ele analisa tudo que é colocado para ele, para antes disso ele emitir a sua opinião, ou não emitir sua opinião, apenas guardar a opinião para si mesmo. Então a filosofia, ela era conhecida pela religião como a ciência da incredulidade, por não acreditar fielmente no que é dito para ela. Ela investiga, analisa para tomar sua própria decisão, para formar sua própria verdade. Beleza? Como podemos ver, esse embate entre razão e fé parece ser contínuo. Até hoje existe, tá? E a verdade completa, olha o que eu coloquei de novo em negrito. A verdade completa não está em posse de nenhuma das duas doutrinas. Ninguém está com a verdade absoluta. Todos os dois possuem suas verdades. E quem quiser acreditar em uma verdade, acredita. Quem quiser acreditar em outra verdade, acredita. O Brasil é um país livre para você acreditar nas suas verdades relacionadas à religião. O que você não pode é oprimir ou querer impor outra pessoa a acreditar no que você acredita. Esse que é o errado. Beleza? Preste atenção. Aqui eu coloquei uma diferençazinha entre fé e ateísmo. Preste atenção. Eu, como professor de educação física, já estava lendo aqui atletismo, até me espantei. Mas vem comigo. Olha o que eu coloquei sobre fé.
Fé é a coragem de acreditar. Coragem de acreditar. Sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Moçada, quando alguém coloca para vocês, só recusar uma ligação aqui rapidinho. Quando alguém coloca para vocês, quando você morrer você vai para o céu se você for uma boa pessoa. Você acredita naquilo? Acredito, eu inclusive, o professor Leandro, acredito também. Quem não quiser acreditar também, não precisa acreditar. Mas eu pergunto para vocês, você tem certeza disso? Existe alguém que já morreu, foi para o céu ou para o inferno, né? E voltou de lá para te dizer que realmente é verdade? Não. Aquilo é uma história, né? Até porque ninguém sabe se é verdade. É uma história que contam de acordo com a religião que você frequenta e que você acredita cegamente naquilo. Olha o que eu coloquei aqui, ó. É acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos. Deu para entender? E ateísmo. O que é ateísmo? Ateísmo é a negação ou falta de crença na existência de um Deus. O termo ateísmo vem do prefixo grego a, que significa ausência, e da palavra grega theos, que significa divindade. Então a junção da palavra ateísmo, o a é ausência, e teísmo vem da palavra grega theos, que significa divindade, a ausência de uma divindade. Ou seja, ele não acredita em Deus. Quem é ateu, ele não acredita em um Deus específico. É errado, é certo, Leandro? Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para dizer que a pessoa que não acredita é um direito dela não acreditar. Assim como a pessoa que acredita, que tem fé e acredita nos ensinamentos da sua religião, ele também está no direito dele. Mas aqui você percebe a diferença entre fé e ateísmo. A fé acredita cegamente nos ensinamentos na doutrina da sua religião, independente se tem alguma coisa para comprovar ou não. Agora, o ateísmo, ele não acredita na presença, na existência de um Deus, então logo não vai acreditar em nenhum tipo de doutrina de nenhuma religião. Deu para entender? Moçada, aqui nós encerramos essa nossa aula de ensino religioso. Gostaria de dizer a todos vocês que se previnam, né? Usem máscara, de preferência fique em casa. Se você não puder realmente ficar em casa, porque eu sei que a situação não é fácil para todo mundo, se proteja, use máscara, use álcool em gel, siga todos os protocolos de segurança sanitária, tá bom? Espero que isso logo passe. Um grande abraço a todos e até a próxima.